Boa noite, minhas companheiras. Boa Um noite, minutinho, Rose. um minutinho. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, o Sim, som, o som tá tá, bom, o som tá bom tá para bom, vocês? tá Ótimo. ótimo. Hoje, Sim, todos estamos ouvindo. que bom. Hoje é dia 4 de dezembro de 2024. Já estamos todos armando as árvores de Natal, né? Hoje eu enfeitei a casa, enchi pisca-pisca para tudo quanto é lado, porque eu gosto de Natal com muitas luzes, árvore de Natal, Papai Noel. Eu faço isso, Rose, todos os anos, no início de novembro. Eu também Ah, como. senão fica só um mês enfeitada. Aí eu fico com 2 meses com a casa toda enfeitada. A minha casa está enfeitada há um mês atrás. Adoro. Então me atrasei um pouquinho, mas normalmente é assim. Eu já começo pisca-pisca de uma cor de um lado, pisca-pisca do outro, Papai Noel. É, Eu gosto de bastante coisa bastante colorida, né? Muito colorida. Boto por fora, para todo mundo ver. Eu eu enfeito. também gosto, eu também. Eu, Eu idem. Minha varanda está toda piscando lá, toda colorida. antigamente eu tinha árvore de Natal muito grande, agora eu já diminui a árvore de Natal porque depois para guardar é difícil, é complicado, né? A Mas minha tem 50 centímetros, mas eu sou baixinha também, então tá ótimo. 1,5 metro, mas eu já tive árvore de 2 metros. Mas a montar é uma delícia, né? As crianças eram pequenas, os coleguinhas viam, mas depois, na hora de desmontar, dá um trabalho, meu Deus. Mas vamos lá, está no nosso horário aqui. Hoje é a nossa última aula do estudo desse livro, né? O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. É a última aula do ano de 2024. E hoje nós vamos estudar. Deixa eu te pegar aqui que eu desmarquei agora. Nós estamos estudando o item, deixa eu achar aqui, é o capítulo, acho que é o capítulo 2. Não, 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 2 não, já avançamos mais. É a página 37, 37. por- É porque eu porque é grande o vosso galardão nos céus. sim, Exultai e alegrai-vos. porque eu É já esse mesmo. esse livro, aí eu tenho duas marcações aqui, aí eu fico achando que é outra. Mas é que eu já estudei e estou revendo novamente, só estou puxando aqui o início do capítulo. É o capítulo 1, As Bem-aventuranças, e Hum. página 37, porque é grande o vosso galardão nos céus. Obrigado, Joana. Bem, gente, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, o médico das almas, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, aos espíritos amigos, que graças a Deus são muitos. Nós já angariamos um número muito grande de espíritos amigos, né? Todos nós, pedindo ao Pai que nos fortaleça cada vez mais, nos dê ombros fortes, coragem, para que a gente possa seguir a nossa caminhada, sempre procurando melhorar, sempre procurando crescer cada vez mais. E sempre, né, nos lembrando daqueles que nesse momento se encontram em sofrimento, se encontram em recuperação, por questões de saúde, aqueles que se encontram, Senhor, desamparados, perdidos, desequilibrados, os mais sofredores, rogando a Deus que os abençoe e tenha misericórdia deles e que ajude esses irmãos a se recuperarem o mais rápido possível, mas que eles lembrem que eles fazem parte do processo de cura. Então é preciso que cada um faça a sua parte, para assim poder
melhorar mais cedo, mais rápido. Então, Pai, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, né, que caem sobre cada um de nós, que o Senhor abençoe o nosso lar, nossos bons propósitos, nossa família, vizinhos, amigos, companheiros de doutrina, de outras religiões, e nos dê permissão para iniciarmos nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Como disse nossa irmã Joana, nós estamos estudando, né, esse Ô, item Rose, aí. Rose, Oi, pode falar. hoje eu tô te achando uma pessoa muito iluminada. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Acho que aconteceu alguma coisa, mas você tá muito iluminada hoje. Envolvida pelas arrumações de Natal. E para falar de Jesus é uma benção. Adoro, adoro falar de Jesus, tanto que eu já estou. Um livro aqui, tem um estudo que está para acabar. Eu não tenho certeza qual é, porque é tanta coisa da nossa cabeça, né? Mas assim que esse estudo acabar, o próximo, a gente vai estudar esse livro aqui, que eu li, comecei a ler, achei maravilhoso, chamado. Deixa eu apagar a luz aqui, ó. As Curas de Jesus. Ele fala das curas de Jesus, é do Joaquim Bueno Neto, tá? As Curas de Jesus. Esse livro, ele não vai falar só das curas, ele vai falar da parte política, como se processam as curas, entendeu? Não é apenas Jesus curou, ele vai entrar nessa área, falando de perispírito, falando de fluido, como se processava essas curas. E eu achei muito interessante. Inclusive, a gente vai ter uma aula essa semana, acho que é de amanhã, acho que é amanhã, ou quinta ou sexta-feira, que a gente vai falar sobre questão de magnetismo, falando de cura, de saúde, alguma coisa assim. E esse livro, eu vou até tirar um trecho desse livro. Então, eu achei, a gente vai falar, né, sobre as curas realizadas por Jesus, detalhando com clareza a relação existente entre esses memoráveis feitos e os preceitos da ciência, além de enfatizar que a principal e indispensável motivação, porém, provém da fé e do amor ao semelhante. Então, a gente vai falar das curas, detalhando com clareza a relação existente entre esses feitos e os preceitos da ciência. Então, muito interessante, né? Então, vai ser Qual é o autor? Para me anotar aqui. Qual é o autor? O autor é Joaquim Bueno Neto. Joaquim Bueno Neto. As Curas de Jesus. Joaquim Bueno Neto. Vê se vocês estão vendo aí o nome dele. Deixa eu ver aqui. Já anotei. Obrigada, Rose. A editora é IDE, editora ID, tá? As Curas de Jesus. Então, a gente vai estudar esse livro, que eu achei maravilhoso para a gente. Né? Então, eu adoro falar de Jesus. Adoro, adoro mesmo. Então, vamos começar aqui. A gente está estudando esse trecho. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, diz assim o Cláudio Fajardo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Quando o mestre nos propôs esse ensinamento, e alertava-nos para a necessidade de direcionarmos corretamente a nossa escolha. Porque olha só o que ele diz: porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ele está dizendo aqui que Jesus, ao propor esse ensino, o ensino é esse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, que Jesus estava chamando a nossa atenção para a necessidade de direcionarmos corretamente a nossa escolha. Percebeu? Olha para Jesus, que onde estiver o vosso tesouro, que tesouro é esse? Nossos interesses. Nossos interesses.
aí estará também o vosso coração. Então, Jesus chama a nossa atenção para a necessidade de direcionarmos corretamente a nossa escolha. Que recompensa estamos buscando? A pergunta. Onde estamos aportando o nosso coração? Então, isso é uma coisa. Ô, Rose, por gentileza, a nossa amiga não estava participando do estudo, porque mudou, sou na Joana de Anjos e mudou o meu dia, por isso que hoje agora já acabou, vim para o estudo novamente. Por gentileza, ela falou página 37, o meu não é esse não, na página 37. É porque a minha capa é diferente da sua. A minha capa a minha capa é essa aqui, ó, quer ver? Vou mostrar. Estranho, Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, essa aqui, ó. Mostra aí. E, Denise, qual é a página? É Página 34. 34. Obrigada, Denise. Então, olha o que ele faz aqui perguntas que são para que cada um faça a si próprio, tá? Que recompensa estamos buscando? Cada um tem a sua resposta, não é? Porque cada um tem a sua missão, vamos dizer assim, no bom sentido. Onde estamos aportando o nosso coração? São coisas para nós refletirmos. Então, Inês, a gente está estudando aqui, ó, porque é grande o vosso galardão nos céus, tá? Então, Já achei. Obrigada, amiga. porque onde estiver vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Grande será o nosso galardão nos céus, só se buscarmos os valores celestes, ou seja, os valores do Espírito. Aquilo que realmente importa. Que são o quê? As virtudes. Esses são os valores do Espírito. Os valores celestes. É buscar a conquista das virtudes. Já dissemos e voltamos a afirmar que o céu é o estado d'alma, daquele que se situa no conforto e na segurança da consciência tranquila. Então, o nosso céu interno é o da consciência tranquila, do conforto e da segurança da consciência tranquila. Galardão ou recompensa nos céus é aquele estado de alegria característico em que nos encontramos quando em sintonia com as leis universais. Então, galardão é isso, é o estado de alegria. Então, ó, o céu é o estado d'alma, tá? Daquele que se situa no conforto e na segurança da consciência tranquila. Esse é o nosso céu. Eu estou no céu. Eu estou com a minha consciência tranquila. Então, eu me sinto o quê? Segura, confortada. E galardão é alegria, né? É alegria. É a recompensa que você recebe. É a alegria verdadeira, característica em que nos encontramos quando em sintonia com as leis universais. Eu sei que estou fazendo o máximo que eu posso, que é diferente do máximo que a Denise pode, é diferente do máximo que a Joana pode, que a Iraci pode, que a Márcia, que o Alberto, que a Marinês, porque nós somos diferentes. Não é? Então, a Iraci faz o máximo dela. Esse é o galardão, a alegria dela, para buscar entrar em sintonia com as leis universais. O meu galardão é outro, porque cada um está no seu ponto. Mas desde que você saiba, está buscando fazer o melhor, maravilha. Que você saiba que está fazendo e está fazendo mesmo. Maravilha. Não é? Que o teu melhor seja 60%, do outro 50%, do outro 70%, não importa. É realmente aquilo. Você não está sonegando o esforço. Tipo assim, eu posso fazer 70, mas eu estou fazendo 40 e digo que esse é meu máximo. Deus sabe que não é. Entendeu?
Você pode fazer 70. Você está fazendo 40 e está dizendo para todo mundo: estou fazendo o máximo que posso. Não. Você pode fazer 50, mas está fazendo 20. E diz que você está fazendo o máximo que você pode. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, vamos fazer. Porque depois ele vai perguntar assim: o que você fez com aquele talento que eu te dei? Entendeu? É um talento. Você tinha a capacidade de fazer 50, mas você escolheu fazer 20. Então você enterrou, liquidou 30% aí. Ele sabe. Então, aqui, ó, mais feliz é o que dá do que o que recebe. Melhor é termos a oportunidade de servir do que a necessidade de sermos servidos. O próprio Jesus falou, né? Eu vim para servir. Lembra quando ele foi lavar os pés dos discípulos? Na quinta-feira, que chama de Quinta-feira Santa? Que quando ele pegou o pano, amarrou na cintura, pegou o pano, água para lavar os pés, aí Pedro levantou e disse, né? Não, meu pé, você não vai. Não. Aí Jesus falou, eu vim para servir e não para ser servido. Então, se você não deixar que eu te sirva, você não poderá estar junto de mim. Aí o Pedro, não, senhor, pode lavar tudo. Pode lavar tudo. Entendeu? Então, Jesus disse que ele veio para servir. E a gente vai, quando falar das curas, a gente vai falar sobre isso, né? O porquê das curas. É muito interessante. É sempre mais tranquilo perdoar do que termos motivo para sermos perdoados. É? Ainda aquele que ainda está do estágio de precisar perdoar, que todo mundo está ainda. Um dia chegará o ponto que a gente não vai precisar mais perdoar. Por quê? Porque não nos sentiremos mais ofendidos. Por enquanto, a gente ainda se sente ofendido com algumas coisas. Então, a gente precisa perdoar. Quando a gente chegar a esse ponto, do ponto em que o outro fizer contra nós não nos ofendermos, não nos ofender, aí a gente precisa mais perdoar. Mas, por enquanto, a gente ainda fica, ai, fez isso comigo, fez. Então você ainda está na fase de precisar perdoar, porque você ainda se sente ofendido. É interessante isso, né? É um degrau acima, quando você não precisa mais perdoar ninguém. É um degrau bem mais acima. Porque quando você estiver nesse degrau, você não se sentirá mais ofendido. Não importa a agressão que você receba. Mas enquanto doer, eu ainda preciso perdoar. Praticar o exercício do perdão. Repararam que tudo é aprendizado? Tudo é exercício, tudo é aprendizado. Nada vem de graça. A gente aprende a tudo, a fazer tudo, até a amar. A gente aprende a amar. Aí ele diz aqui, é nesse sentido que entendemos a ciência do Evangelho. E é aquele que faz dela a ciência de viver que Jesus diz, é grande o vosso galardão dos céus. Então, para aquele que faz dessa ciência, que faz ele diz aqui, é nesse sentido que nós vamos entender a ciência do Evangelho, que é essa ideia de que eu não me sinto mais ofendido. Então, é nesse sentido que entendemos a ciência do Evangelho. E é para aquele, né, que faz dessa ciência do viver, que faz dela a ciência do viver, que Jesus diz, é grande o vosso galardão do céu. É para aquele que vive essa ciência do Evangelho, que vive ela, em tudo. É para esse que Jesus diz, é grande o vosso galardão nos céus. Aí eu trouxe aqui um texto para a gente, deixa eu compartilhar aqui. Opa. Não, deixa eu ver o que é isso aqui. Esse é do livro O Segredo das Bem-aventuranças. Outra coisa, ele diz assim, ó, capítulo 1.9, injúria e perseguição. Porque nós estamos falando daquele, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós estamos falando daquele que são bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, né? Então ele diz aqui: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 12. Exultar é a expressão máxima da alegria. Não se trata de uma alegria passageira pela posse dos valores da horizontalidade, né? Aqueles impermanentes, quer dizer, aqueles que não são permanentes. São aqueles da terra, né? Valores da horizontalidade, da matéria, né? Mas sim o domínio de valores da verticalidade, que são os permanentes, tá? Então, é alegria, o exultar é alegria para aqueles que têm o domínio dos valores da verticalidade, daqueles valores que são permanentes, aqueles valores que são indestrutíveis, que estarão sempre conosco. A alegria conquistada pela paz interior, aquela que ele disse aqui, né? Da consciência tranquila, é aquela que nos coloca em harmonia com a vontade de Deus. Então, né? Como ele disse aqui, céu é o estado d'alma daquele que se situa no conforto e na segurança da consciência tranquila. Galardão, recompensa dos céus, é aquele estado de alegria, é o exultar, característico em que nos encontramos quando em sintonia com as leis universais. Então, a alegria conquistada pela paz interior é aquela que nos coloca em harmonia com a vontade de Deus. São as leis universais. Quando eu estou em sintonia, como disse o Cláudio Fajardo, com as leis universais. Essa alegria perturba, né, as pessoas que, embora detentora de bens transitórios, sentem vacuidade, vazio moral e espiritual. E a secura no coração. Porque aquele que não tem essa alegria, ele se sente incomodado com essa alegria da consciência tranquila do outro. Entendeu? Ele se sente incomodado. É o conhecido conceito do ter e do ser. Agora, vamos prestar atenção aqui. Não é condenável ter. Não é condenável ter. Mas que este ter seja fruto do ser. Que o ter venha do teu esforço verdadeiro, do trabalho honesto, e não daquele ter de quando você se apropria do suor do outro. Entendeu? Não é condenável ter, mas que este ter seja fruto do ser. Disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. O reino do ser é o reino de Deus e a sua justiça. E o reino do ter, todas as outras coisas que vos serão acrescentadas. Quer dizer, quando você faz por onde trabalhar com honestidade, respeitar o próximo, fazer tudo de acordo com Jesus preconizou, você está o quê? Obtendo esse reino do ser. E aquele que busca o reino do ser vai obter as outras coisas. Porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino do ser. E quem faz isso receberá todas as outras coisas. Então, e todas essas coisas que a gente quer, que a gente precisa do mundo da matéria, né? O trabalho, a casa, as coisas materiais básicas, todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Então, se você luta para obter o reino do ser, todas as outras coisas que fazem parte do reino do ter vos serão acrescentadas. Percebeu? Como Jesus falou para a gente, segue o meu ensinamento. Trabalha no bem, na justiça, seja honesto, faça tudo direitinho. E Deus vai dar a você tudo aquilo que você precisa para viver no mundo da matéria. Ele vai te dar tudo. Por isso que ele diz, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque aqui, em Mateus 6,33, eu vou pegar aqui rapidinho, vou pegar um pouquinho antes, só para a gente ver aqui quando ele vinha falando, né? Ele diz assim, ó, no 6,33. Vou começar aqui, ó. Quando ele diz aqui, não podeis, eu comecei no 24, preocupações exageradas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um ou desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, que é a mamon. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, e está falando de matéria, não está? Nem por vosso corpo, como vos vestireis, ele está falando da nossa roupa. A vida não é mais do que o alimento e o corpo, não é muito do que as vestes. As aves do céu não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas, as aves? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Por que você fica preocupado com as roupas que você veste? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã vos será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São as nossas preocupações, né? Meu Deus, como está caro a comida, a inflação está subindo, meu dinheiro não vai dar para comprar comida, não vai dar para comprar roupa, não vai dar para comprar isso, comprar aquilo. Ele diz, não se preocupe com o que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Que isto é esse? Casa, comida, alimentos, bebidas, roupas. Ele sabe que você precisa de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar os valores do Espírito, as virtudes e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Que coisas? A roupa, a comida, a casa. Aí ele diz depois, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Ele está dizendo isso. Busque o reino do ser, que o reino do ter vos será acrescentado. Portanto, o regozijo diante dos escarnecedores revela, o regozijo quer dizer a alegria que você sente no seu coração, mesmo diante dos escarnecedores, revela que o Espírito projeta em suas ações as leis universais. Quando você não tem medo, quando você é alegre, mesmo diante daqueles que procuram derrubar você, isso revela, isso não é deboche, revela que o espírito, né? Você, espírito, já projeta em suas ações as leis universais. Consciência tranquila, porque você está em sintonia com as leis universais, ensinadas por Jesus. Ele que já desenvolvera em alto grau seu Cristo interior. Oh, mas Jesus desenvolveu o Cristo interior dentro dele, sim, porque o Cristo interior não quer dizer uma pessoa.
O Cristo interior representa a perfeição. Ele que já desenvolver em alto grau o seu Cristo interior, já chegar ao ápice do seu desenvolvimento, do Espírito perfeito, né? Então, ele ensinou para a gente como fazer isso. Ele que já desenvolveram em alto grau o seu Cristo interior. O sofrimento em razão de conduta justa deve ser regozijado, porque ele não é vazio, mas repleto do amor de Deus. Aí eu me lembro de Francisco, quando ele chega à porta do monastério, de uma noite de muita neve, de muito frio, e bate na porta, ele e o companheiro, e pede abrigo. E o padre que está lá dentro diz que não vai abrir a porta para ele, não, porque não reconhece. E ele diz, eu sou Francisco, o outro diz também, bate na porta e o outro diz, não vou abrir, não vou abrir. E aí ele começa a rir de alegria, é a verdadeira alegria. Aí o companheiro diz, pai Francisco, um frio danado, a gente morrendo congelado aqui, e foi negado a gente abrigo, e o senhor está rindo? Ele diz, sim, porque essa é a verdadeira alegria. É o sofrimento em razão de conduta justa. Então, você está sofrendo porque você é um justo. Então ele diz, isso deve ser regozijado, porque esse sofrimento não é vazio, mas é repleto de amor de Deus. Ao suplantar o sofrimento diante da perseguição, da injúria e da mentira, pela causa do encontro com o Cristo eterno, cresce ainda mais, já que ele transforma o caráter. É o que ensina Tiago, e é aqui que eu quero falar com vocês. Gente, prestem atenção. Hoje eu aprendi uma lição muito interessante. Eu já fazia isso, mas hoje reforcei isso. Toda vez que você buscar uma referência bibliográfica, você está fazendo um trabalho. Aí alguém apresenta para você uma referência bibliográfica, até do livro, né? Tem um texto lá do livro, está lá, o texto do Evangelho. Mateus, capítulo 5, versículo 23. E a pessoa escreve o versículo e bota a referência bibliográfica. Mateus 5, 23. Eu aprendi há muito tempo que colocou uma referência, eu vou buscar. Vou tentar ver se eu tenho algum livro para confirmar. Hoje, eu estava fazendo trabalho e apareceu uma referência bibliográfica, né? Essa, que está aqui embaixo. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. E eu li a referência que foi me dada aqui no livro. Eu li. Quando eu li, aquilo me incomodou. A forma como o autor interpretou a passagem evangélica. Ele interpretou essa passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, que nós vamos ler agora. A passagem é: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva a perseverança, a paciência. Mas é preciso que a perseverança produza uma boa obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência, quer dizer, fraqueza alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Aí ele colocou assim, né? Porque dali que eu peguei o PDF, ele botou assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e falar, faltarem coisa alguma. Eu li isso aqui. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Eu disse, espera aí, que o negócio é esse? Eu tenho que ter grande gozo, grande alegria, quando cair em várias tentações. Eu achei, eu disse, não concordo com isso. Eu não concordo que Tiago tenha dito que eu tenha que ter grande alegria quando eu cair em várias tentações. Ele diz, quando cairdes em várias tentações. Eu até poderia, com esforço aqui, da minha ignorância, considerar esse cair em várias tentações forçando a barra para o meu entendimento, que não é muito,
sofrer, sofrer muito. Mas eu disse, mesmo assim não fica legal. Aí eu disse, não, eu vou no Evangelho. Fui lá na Bíblia de Jerusalém, fui na Bíblia Ave Maria. Outra coisa que eu vou falar com vocês, que toda vez que vocês procurarem comprar uma Bíblia, usar uma Bíblia, usem Bíblia da religião católica. Por quê? Porque, como eu já falei aqui, as Bíblias evangélicas retiraram dos seus livros sete textos, né? 7 livros. As Bíblias católicas têm 7 livros a mais que as evangélicas. As Bíblias evangélicas, esses 7 livros são apócrifos, quer dizer, não tem importância. Então, se você usa uma Bíblia evangélica, que é aquelas que vê assim, Instituto Bíblico Evangélico, você corre o risco de ter uma Bíblia onde faltam 7 livros. Já as Bíblias católicas, Jerusalém, Ave Maria, da editora Voz, da editora Paulus, né, da Edições Paulinas, são católicas e têm esses 7 livros, tá? Isso aqui é uma coisa que eu falo para vocês. Então, quando você pegar algum texto, uma referência bibliográfica, vê se vocês têm essa referência. Leia, para ver se aquilo que está escrito ali é o mesmo que está no livro. Quando te derem uma citação do Evangelho, está na Bíblia, de preferência católica, vê se é aquilo que o evangelista escreveu. Porque olha o que Tiago fala. Isso eu peguei na Bíblia de Jerusalém. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações. Reparou? Eu entendo como diferente. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Cair em várias tentações, para mim, é diferente de ter alegria, o ser submetido a múltiplas provações. Porque quando ele fala em cair caiu para mim. Quem cai é porque não foi forte para vencer a provação. Agora, quando ele diz ser submetido a múltiplas provações, eu entendo que eu posso ser submetida a uma provação e sair vitoriosa. E sair vitoriosa. Entendeu? Você pode ser submetido a uma provação e sair bem, vencer aquela provação. Não é porque eu tenho que passar por uma prova que eu vou fracassar. Passar por uma prova pode levar você ao sucesso, ou não. Então, quando ele diz, quando cairdes em várias tentações, já ele pode até estar colocando esse cairdes como sinônimo de ser submetido. Mas, ao ler o verbo cair, aquele que é um pouquinho mais apressado, talvez ele não vá colocar essa palavra cairdes no sinônimo de submetido a múltiplas provações. Ele vai dizer, então, se eu cair, maravilha, eu tenho que estar alegre. Então tudo bem. Eu posso cair à vontade que eu vou ser alegre. Então, essa palavra, esse verbo aqui, eu acho que não ficou bem colocado. Ele pode ter até tido esse entendimento que está aqui no texto. Cairdes, ser submetido. Mas, para aquela pessoa que lê assim, sem fazer uma reflexão profunda, o cair pode ter ele pode tomar esse cair como no sentido literal. Quer dizer, eu tenho que ter grande gozo quando cair em várias tentações. Tá tudo bem, caí, me arrebentei, fiz errado, eu tenho que ter alegria. E não foi isso que Tiago quis dizer. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria os seres submetidos a múltiplas provações. Pois sabeis que a vossa fé, olha aí, ó, a vossa fé, bem provada, leva à perseverança, à paciência. Então, quando você é submetido a múltiplas provações, mas não cai, consegue passar por essas provações bem, não se rebela,
você tem a sua fé bem provada. Lembra de Jó, lá do Antigo Testamento? Isso leva à perseverança, à paciência. Mas é preciso que a perseverança, né, ali, ó, a constância, a paciência, produza uma obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma fraqueza alguma, sem nenhuma deficiência. O que é que vocês acham disso? O arroz eu achei perfeito, sabe por quê? Porque esse cair, quando você falou aqui, no sentido literal, e tem alegria, eu também não concordo, não. Porque você pode cair, está todo ferido, mas você se levanta, Isso. entendeu? Você se ergue. Você se ergue. Agora, desse jeito que está aí colocado, eu não sei de onde, primeiro, se foi na Bíblia, outra que você tirou, essa aí foi de Jerusalém, que eu também tenho. Então, eu achei muito correto. A outra eu não ia concordar também, não. Porque, por isso eu falo, toda vez que você encontra uma referência bibliográfica, seja do Evangelho, seja de uma outra obra qualquer, vá à fonte, verificar se é aquilo mesmo. Então, ele continua aqui, ó. Nada pode ludibriar aquele que ajunta tesouros no céu, reino interior, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Né? Então, ajuntar tesouros no céu é a conquista das virtudes. E isso deve ser o nosso trabalho, o nosso interesse constante. À medida que fazemos brilhar a nossa luz, isso foi dito por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, tornamos-nos imunes a esses problemas vindos do exterior, quais sejam injúrias, perseguições e mentiras. Já passamos por isso, quando estávamos nesse nível de entendimento. Então, nós, né, devemos buscar brilhar a nossa luz, como nos ensinou Jesus. Buscar nos tornar imunes a esses problemas vindos do interior. Porque quando a gente ainda não compreendia bem as coisas, qualquer tititizinho que alguém falava para a gente ficava assim, oh, meu Deus, ele falou aquilo de mim, ele inventou isso para mim. Quando você já não se preocupa com isso, você, você se liberta. Você se liberta. Por isso que Jesus falou, deixa brilhar a vossa luz. Não se preocupe com essas coisas da escuridão. Tá? Passa por isso. Busca vencer as tuas provas. Tudo passa. Isso também vai passar. É importante aprendermos a colocar-nos no lugar daquele que nos ofende, para, por empatia, perceber o drama do ofensor, de tal forma que possamos estender a ele o nosso concurso. Olha aí os pacificadores, percebeu? Esse é o pacificador, que percebe o drama daquele que está te ofendendo, não revida a agressão e ainda busca ajudar o ofensor. Esse é o pacificador. Porque o pacífico é aquele que recebeu a pancada, não revida, mas para por ali. O pacificador é aquele que não sente, não se importa com a agressão recebida. Procura refletir o que aquela pessoa, por que aquela pessoa está fazendo isso e vai buscar ajudá-lo. Quase sempre, aquele que nos fere está passando por diversos graus de dificuldade ou perturbação. Se a gente analisar bem, a gente vai perceber isso, que aquele que joga pedra está sofrendo. Ademais, se já temos maior compreensão, não vamos cair vibracionalmente na faixa dos que se encontram em sombra e desespero. Não vamos, tá? Quando você já tem um grau de conhecimento, tá? Você
não escorrega mais com tanta facilidade. Não vamos cair vibracionalmente na faixa dos que se encontram em sombra e desespero. Jesus recomendou o socorro aos doentes e necessitados, com a intenção de ajudá-los naquilo que estiver ao nosso alcance. E ele disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31, e Marcos, capítulo 2, versículo 17. Então, aquele que atira pedra sobre nós, né? Aquele que está sempre procurando nos espetar, esse está passando por muita dificuldade ou perturbação. Então, se nós já estamos um pouquinho mais avançados, se nós estamos procurando estudar, compreender, colocar em prática o Evangelho de Jesus, nós vamos buscar ter empatia por ele. Ao contrário daquele que não está fazendo isso. Que aquele que não está fazendo vai dizer o quê? Você é besta. O cara está apertando o teu pescoço, está pisando no teu pé, está dando soco na tua cara, está jogando lixo na tua porta. Você está preocupado com ele? Preocupado em ajudá-lo? Ah, não, pelo amor de Deus, não me vê com essa história, não. Não me vê com essa história de matéria de Calcutá, não, que não vai colar. Se a coisa é para maluco. Mas não é. Então, se nós já temos um pouquinho de compreensão, não vamos cair vibracionalmente na faixa dos que se encontram sobre desespero. Quer dizer, procurar devolver o mal que recebemos com outro mal. Por isso, Jesus recomendou o socorro aos doentes e necessitados. E doente e necessitado não é só aquele que está em cima da cama. Buscar ajudá-lo naquilo que estiver ao nosso alcance. Ah, eu só posso fazer uma prece por ele. Então, faça uma prece. E nós vamos, na sexta-feira, falar sobre isso. Os sãos, disse Jesus, não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Então, aqui, ele está mostrando para a gente por que devemos exultar e alegrar-nos, porque grande é o vosso galardão nos céus, que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando você sofrer a injúria, né? Sofrer a injúria, fique feliz. Feliz. Porque o mundo não gosta daqueles que já estão colocando em prática os ensinos de Jesus. Porque esses os incomodam. Esses os incomodam. E quando alguém se sente incomodado e não tem muito compreensão das coisas, o que ele faz? Atira pedra. Aquilo, ou procura afastar aquilo que está incomodando. Não é assim que se faz? Então, se você incomoda, pode crer, você vai receber pedra. Por isso que quando, se eu não me engano, foi Salomé, mãe de Tiago e de João, pediu a Jesus para colocar os dois filhos dela, um de cada lado de Jesus, Jesus disse: será que eles já estão prontos para beber do meu cálice? Porque caminhar com Jesus não é viver tranquilo, né? Tendo um céu de brigadeiro, não. É saber que você está na linha de frente. E quando o soldado está na linha de frente, esses serão os mais atingidos. Mas você deve estar alegre, porque você tem a consciência tranquila e sabe que você está fazendo o que Jesus ensinou. Então, exultai quando você sofrer alguma injúria, porque está defendendo a causa de Jesus. E ele falou isso, né? Se eles fizeram o que fizeram comigo, o que não farão com os servos, né? Os seguidores? Você está sofrendo pela causa de Jesus. Então, grande deve ser o seu galardão, grande deve ser a sua alegria. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O significado vulgar do termo profeta é aquele que prediz o futuro. Esse é o significado vulgar, comum. Profeta é aquele que adivinha o futuro, né? Que prediz o futuro. Espiritualmente,
Podemos qualificar de profeta todo aquele que vê além do que seus olhos materiais o permitem. É um visionário, né? É um médium. Jesus, o terapeuta por excelência, que é o médico das almas, né? O terapeuta por excelência, sempre nos dizia: tende olhos, não vedes. Não estava ele avaliando nossa imperfeição física, ele não era oftalmologista. Ah, isso que ele está dizendo. Ele não era oftalmologista, mas referindo-se à nossa falta de acuidade espiritual. Estes que enxergam além do horizonte material foram sempre perseguidos. Foram sempre perseguidos. Em todas as épocas da história da humanidade. Já nos primeiros movimentos do livro Gênesis de Moisés, que é o primeiro livro da Bíblia, não Gênesis, a Gênesis de Allan Kardec, não. Esse é Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco mosaico, né? Que é Gênesis, Êxodo, depois do Êxodo veio o Levítico, depois do Levítico veio o livro de Números, depois de Números vem o Deuteronômio. Então são 5 livros, tá? É o Pentateuco, o primeiro Pentateuco, né? Depois tem o de Allan Kardec. Diferença aí de uns 3.000 anos, por aí, né? Então, já dos primeiros movimentos do livro Gênesis de Moisés, vemos Caim. Lembra Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva? Que era lavrador da terra. Mataram Abel, que era pastor de ovelhas. E Abel era mais espiritualizado que Caim. Ele era mais... Caim era muito ligado à matéria, à terra, né? Abel era mais espiritualizado, era pastor de ovelhas. Repara o que ele diz aqui: Caim, lavrador da terra. Abel era pastor de ovelhas. Pastor, ovelhas, dá para a gente fazer os links aí, né? E sempre foi assim. O que não enxerga, o que tem os valores ligados à terra, ao terra-terra, perseguindo aquele que tem percepção dos valores espirituais. Então, Caim representa esse ligado à terra, aos bens materiais, né? Uma visão curta. Jabel representa a pessoa mais espiritualizada, aquele que está buscando colocar em prática os ensinos de Jesus. Esse vai incomodar o outro, vai incomodar os Caíns. E os Caíns vão buscar perseguir aqueles que têm uma percepção maior dos valores espirituais. Viu como em tudo, gente, em tudo na Bíblia tem um sentido? Tudo. A gente não pode levar para interpretação literal, porque, como já diz, né, a letra mata, engessa, mas o espírito, que é a ideia, vivifica. Aqui, Caim e Abel, alegoria de Caim e Abel. Olha que estudo maravilhoso. Isso é uma alegoria. E Caim e Abel não existiram, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma teoria que uma criança de 5 anos derruba. Então, é uma alegoria da qual você pode tirar um ensinamento. A luta da matéria contra o espírito. Não é? Aí ele diz aqui: ser profeta é fruto do amadurecimento conquistado. Jesus nos diz que eles, os profetas, foram antes de nós. Foram é o verbo ser no passado, ou seja, antes de sermos, eles já eram. Não é? Antes de nós aqui
estarmos trabalhando para divulgar o Evangelho, Pedro, João, Matias, Tiago, Francisco já faziam isso. Eles já eram. Então, por ele diz, né? Jesus nos diz que eles, os profetas, foram antes de nós. Foram, é o verbo ser no passado, ou seja, antes de sermos, eles já eram. E por serem compreendidos na época deles, por aqueles que ainda não são, são atacados. Eu acho que eu tenho aqui, depois eu vou ver se eu mando para vocês, um negócio que eu recebi no WhatsApp. Quando eu recebo umas figurinhas assim, que eu acho muito interessante, depois eu vou olhar se eu ainda tenho aqui, vai mostrar os 12 discípulos, né? Vou torcer para ainda ter. O que aconteceu com cada um deles. Então, eu não sei se eu tinha, se eu joguei fora, depois eu vou procurar. Aí vai mostrando os 12. Tudo pelas figurinhas, você vai vendo como é que eles morreram. E tem um que é o sinal de que cortou a cabeça, outro foi enforcado, outro foi queimado, outro morreu com espada, outro morreu com facada, falando dos 12. Só tem um que morreu por velhice, que é João. Né? Depois eu vou procurar. Eu achei esses desenhinhos muito interessantes que mostra, né, o que cada um passou por ser um discípulo de Jesus, por ser um profeta do Senhor. Né? Então, eles foram sofrendo essa violência, cada um deles foi sofrendo essa violência. Eu vou ver se eu ainda tenho, eu achei muito interessante. Eles foram sofrendo essa violência, mas só um não sofreu essa violência, mas a maioria sofreu. Por quê? Por não serem compreendidos por aqueles que não são profetas. Entendeu? Então, ele diz aqui, Jesus nos diz que eles, os profetas, foram antes de nós. Foram o verbo ser no passado, ou seja, antes de sermos, eles já eram. E por não serem compreendidos por aqueles que ainda não são profetas, são atacados. Porque ainda não são pessoas espiritualizadas, foram atacados. Desta forma, não nos importemos com a perseguição do mundo. Tenhamos o reino como meta e seremos eternamente bem-aventurados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 21. E Jesus deixa claro, eu vos aliviarei. Ele não disse, venha até a mim que eu resolvo o problema de vocês, que eu vou tirar o peso das costas de vocês. Em nenhum momento ele disse isso. Ele disse, eu vos aliviarei. E tem muita gente que acha, né? Não, Jesus vai resolver o meu problema. Aí eu pergunto, quem arrumou o problema? Então, quem arrumou que resolva. Mas Jesus pode aliviar o seu problema, né? Então, aquele que está cansado e oprimido, busque Jesus, que ele vai aliviar a dor desse companheiro, mas não vai tirar o peso das suas costas. E esse trabalho é nosso. E para a gente encerrar a última aula de 2024, eu trouxe aqui um outro texto que eu achei muito bom aqui, do livro. Deixa eu ver aqui. Esse livro é o livro do Sermão da Montanha, de Humberto Roden. Ah, é o Sermão da Montanha, de Humberto Roden. E ele, deixa eu só ver aqui, tá? É o capítulo. Deixa eu pegar. É o capítulo que diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E nesse capítulo, eu tirei um trecho que eu achei muito interessante para a gente concluir a nossa aula, onde Humberto Roden diz assim: onde se segue que o homem espiritual vive numa relativa solidão. A massa não simpatiza com ele.
Por isso que ele disse aqui, né? Ele diz aqui que os homens espiritualizados, por não serem compreendidos por aqueles que ainda não são espiritualizados, são atacados, tá? E como ele falou antes, o que não enxerga, o que tem os valores ligados ao terra-terra, perseguirá aquele que tem percepção dos valores espirituais. Então, a consequência é que o homem espiritual vive numa relativa solidão. A massa, que é aqueles que não são espiritualizados, não simpatiza com ele. Se não lhe é positivamente antipático, mantém pelo menos uma atitude de apatia e desconfiança em face desse homem espiritualizado. Para o homem espiritual, diz Humberto Roden, porém, o fator massa é sobejamente compensado pelo fator elite, ou mesmo pelo simples testemunho da sua consciência em plena solidão. Então, ele é perseguido, mas ele é compensado por quê? Porque ele tem a consciência tranquila de que ele está fazendo o certo, porque ele vive em sintonia com as leis universais. Então, o sofrimento que ele recebe é compensado pelo fator elite. A massa não compreende, mas existe o fator elite, que é essa consciência tranquila, que é essa tranquilidade de saber que ele está fazendo certo, tá? Existe aqui na Terra, e por toda parte, a comunhão dos santos, isto é, a misteriosa união de todos os que conhecem e amam a Deus, a fraternidade branca dos irmãos anônimos, formada pelos solitários pioneiros do infinito. E eles sabem que é profundamente verdadeiro que o grande mestre disse, onde dois ou três, isso não é multidão, não é verdade? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Dois ou três, porque nunca serão muitos no mesmo lugar e tempo. Os homens cristificados. Isso Jesus falou, onde uma multidão estiver reunida, eu ali estou no meio deles. Ele sabia que não haveria essa multidão, né? Onde dois ou três, quer dizer, dois ou três quer dizer, pode ser 10, 20, mas em relação à humanidade é muito pouco. Mas ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, esse pequeno grupo, vamos dizer assim, né, nunca vão ser muitos no mesmo lugar e tempo. Esses são os homens cristificados. E mesmo que sejam mais, nunca deixará de imperar a misteriosa lei da polaridade ou da trindade. Dentro de um grupo maior, haverá sempre essa constelação interna de dois ou três, que são aqueles que estão mais fortalecidos, né? A grande experiência crística circulará sempre entre dois ou três. Você pode ter uma grande massa buscando se melhorar, mas sempre haverá um grupo de dois ou três que estão mais firmes. E só mediante essa pequena constelação é que ela se comunicará ao resto do céu estrelado e às galáxias do universo espiritual. Quando Jesus caminhava, né, pelos campos, havia um grupo grande que não eram só os 12, eram 100, às vezes 200, às vezes 300, né? Inclusive, muitos deles o aplaudiram, gritaram por ele quando ele entrou em Jerusalém. Uma semana depois, estavam botando ele na cruz. Mas os que estavam com ele era um grupo menor. No tempo de Jesus, olha os dois ou três aqui. Eram Pedro, Tiago e João. Entre os 12, reparem, Pedro, Tiago Maior e João Evangelista. 9 não tinham a compreensão desses três aqui. Olha a trindade aqui, olha os dois ou três aqui. Ele tinha um grupo de 12, mas os que eram mais espiritualizados eram Pedro, Tiago e João. Eram aqueles que, aonde ele ia fazer certos trabalhos, eles estavam juntos. Essa tríade espiritual que presenciaram o Mestre no seu sofrimento e na sua glória.
O total dos discípulos era 12. Agora, vamos prestar atenção aqui. Era 12, né? Eram 12 lá. 4 vezes 3. Opa, 12, 4 vezes 3, verdade. E quando um deles falhou, que foi Judas Iscariote, se apressaram os restantes, 11, a preencher a lacuna. Mas esses 11 não foram eles que escolheram aquele companheiro para substituir Judas. Mas quem designou o substituto de Iscariote não foram eles, mas foi o Espírito Santo. Foram os espíritos do alto. Foram eles que escolheram que ia ficar no lugar dos 12, como refere os livros sacros. Nenhum homem podia restabelecer o número sagrado. 4 vezes 3. Não é 12 o número sagrado. O número sagrado é 4 vezes 3. Só o Espírito de Deus podia fazer essa escolha. O homem, quando carnal, puro e veículo idôneo, serve de intermediário para canalizar as águas vivas que jorram para a vida eterna. Então, o homem, quando canal puro e veículo idôneo, ele está falando o quê? Do médium, do homem espiritualizado. O homem, quando canal puro e veículo idôneo, serve de intermediário para canalizar as águas vivas, que são as mensagens vindas do alto, que jorram para a vida eterna. E aqui ele vai dizer assim, ó. Já o grande filósofo Pitágoras, que viveu por volta, se eu não me engano, de 500 ou 600 anos antes de Cristo, sabia que 3 é o número da sacralidade vertical. Olha que coisa interessante. 3 é o número da sacralidade vertical. Que 4 é o número das realizações horizontais. O número 3 é a mística do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento que está lá na Bíblia? Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 20. Quem quiser anotar, Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 20, versículo de 1 a 3. Eu sou o Senhor teu Deus que te faz sair do Egito, da casa da servidão. Tá? Então, o número 3 é a mística do primeiro mandamento, que diz isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito da casa da servidão. Tá? O 4, lembra que é 4 vezes 3? O 4 é a ética do segundo mandamento. Que ética é essa? Não terás outros deuses diante da minha face. Essa é a ética do segundo mandamento. Não terás outros deuses diante da minha face. Então, ele vai dizer aqui, ó, Pitágoras sabia. Tanto que ele diz aqui, ó, vou repetir aqui, ó, o homem, quando canal é puro, idôneo, serve de intermediário para canalizar as águas vivas que jorram para a vida. Então, ó, Pedro, Tiago e João, tríade espiritual. 3, 3, tá? Esses 3. Então, nenhum homem podia restabelecer o número sagrado, 4 vezes 3. Esse é o número sagrado, 4 vezes 3. O 4 representa o segundo mandamento. Não terás nenhum outro Deus. E o 3 é, eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o número sagrado. Não é 12, é 4 vezes 3. Tá? Então, Pitágoras sabia que 3 é o número da sacralidade vertical. Lembra da cruz de Jesus? A trave vertical. Eu sou o Senhor teu Deus, que liga a terra ao céu, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Tá? E 4 é a ética do segundo mandamento. Não terás outros deuses
diante da minha face. O homem justo é perseguido por causa da sua espiritualidade, tanto pelos indivíduos menos espirituais, como também pelas sociedades organizadas que necessitam de massa e tradição para sua sobrevivência. Mas, apesar de tudo, ele, esse homem, né, esse homem justo, vive num ambiente de paz e felicidade, que está na comunhão dos santos. Bem-aventurado dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. O reino dos céus, porém, está dentro de vós. Disse Lucas, está lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. Então, bem-aventurados, porque dele é o reino dos céus, do homem justo. Agora, o reino dos céus está dentro de vós, né? Então, eu acho que esse texto, né, vem coroar bem o encerramento desse ensinamento. E a gente vê esse número sagrado, né? Aí a gente vai entender porque são 12. 12. 4 vezes 3. É um número sagrado. Então, o número sagrado não é 12, é 4 vezes 3. Tudo tem, né, uma sacralidade, os números no Evangelho, né? Mostrando que o 3 lembra a verticalidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da servidão. E o 4, a ética, não terás outros deuses. Eu sou o único. Ô, Rose, quando você falou ali do que eu perdi aqui, Mateus, como bem-aventurados, está em Mateus, que número? Espera aí. Para procurar? Hã? Ih, perdi. Ó, Depois você me diz. bem-aventurado, dele é o reino dos céus. Mateus 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. 5, versículo 10. Obrigada. O reino dos céus, porém, está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Então a gente vai percebendo que tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido, né? Então, bem-aventurado o homem justo, que conquistou o reino dos céus. Mas lembre-se, como diz Lucas em 17, 21, o reino dos céus está dentro de você. Ele está dentro de você, né? Então, seguidos, todos vamos ser. Todos aqueles que erguem a bandeira do Cristo serão perseguidos. E Jesus deixou bem claro: se fizeram isso comigo, que não farão com vocês? Então, exultai, exultai. Porque você está sofrendo pela minha causa, né? Nós estudamos isso na aula passada, tá? É pela causa de Jesus que você está sofrendo, né? Quando ele disse, a expressão por minha causa distingue aquele que age em consonância com os ensinos do Cristo. Né? Na bem-aventurança anterior, eram os perseguidos por causa da justiça. Então, você deve exultar, porque você está sofrendo pela causa de Jesus, não é por qualquer coisa, né? Porque você está buscando servir ao Mestre. Então, se essa foi a nossa escolha, não agradaremos a massa. Não agradaremos a massa. Por isso, aí você vai entendendo porque Jesus disse: quando dois ou mais, mas esse mais é bem, estiverem reunidos pelo nome, ali eu estarei presente. E dentro dos 12 que o seguiam, 3 eram a tríade espiritual: Pedro, João e Tiago. Quer dizer, não eram os 12. Eles seguiam. Mas lembra quando ele falou, mesmo que a massa haja um número maior de pessoas procurando se melhorar, vai ter sempre o quê? Uma tríade, uns 2 ou 3 mais coesos. Então ele tinha 12 que estavam ali seguindo, amavam, mas não eram os 12 que
encaravam as coisas da mesma forma. Entre os 12, haviam 3 que eram mais espiritualizados. Foi isso que ele falou. Mesmo que haja uma quantidade maior de pessoas seguindo, fazendo bem, procurando se esforçar, essa massa, esse grupo maior, não vai agir de forma igual. Entendeu? Eles estão empenhados, mas não estão todos empenhados da mesma forma. Vai ter um grupo menor nesse núcleo que vai o quê? Buscar sempre fortalecer os outros, que vai compreender melhor, que vai trabalhar mais para manter os outros mais fortes. Então, eram 12 seguidores, 12 escolhidos por Jesus. Ele conhecia cada um deles, mas ele sabia que os 12 não estavam agindo, pensando e sentindo da mesma forma. Tanto que um deles falhou, que foi Judas. E saiu. Aí Deus é quem escolhe quem vai substituir Judas. Mas mesmo assim, esses 12 não eram iguais. Havia uma tríade entre os 12, 3 elementos, que eram mais coesos com Jesus: Pedro, Tiago e João. E detalhe, o que é mais interessante, entre os três não eram santos perfeitos. Pedro era bruto, às vezes não compreendia as coisas, mas Tiago maior, e João, os irmãos Boanerges, que significavam os filhos do trovão, aqueles que mandaram Jesus matar todo mundo, porque não quiseram dar guarida para eles, mas não era, era o coração, entendeu? Era o coração, aqueles que tinham sentimento, apesar de ainda ser meio bruto em algumas coisas, na hora do coração era maior. Pedro, Tiago e João. Tanto que Jesus, quando ia realizar certas curas, atender certas pessoas, fazer uma coisa, um trabalho mais íntimo, o que ele falava? Vem os 3 comigo. Lá, quando ele foi, né, quando houve aquela transfiguração, quem é que estava com ele? Pedro, Tiago e João. Tanto que Pedro olhou sem compreender bem e disse assim: Senhor, vamos montar 3 tendas aqui. Porque ele viu, né, Elias e Moisés, né? Acho que era Moisés e Elias, tão materializado que ele disse assim: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, para Mateus, ou para Moisés, outra para Elias. Então, nesses momentos mais espirituais, quem estava com eles? Os 3. Na hora que ele é preso e morto, Pedro e Tiago fogem, mas João fica. E nesse desenho, que eu vou ver se eu acho, né, da morte deles, o único que ficou com ele até o final foi o único que não foi barbaramente violentado. Foi João. Então, nessa tríade, era o mais espiritualizado. Por isso que os amigos espirituais, né, já disseram que Francisco é o grande representante de Jesus na Terra. É Francisco de Assis. O que lidera as grandes falanges é Francisco de Assis. Porque foi aquele que, quando Jesus foi preso, ele não foge para se esconder. Os outros 11 fugiram todos para o mesmo lugar, para a casa de um companheiro onde ficaram lá, escondidos. Ele não vai com eles. Ele não vai com eles. Já viu isso? Eles vão todos para casa, não sei se é para casa de Pedro, vão todos para a casa de um deles. E ficam lá trancados, com medo. Depois é que Pedro sai devagarzinho para dar uma olhada, e quando ele é dito, reconhecido, e ele nega Jesus 3 vezes. E aí ele foge de novo. João não. João não foge com eles. João foge para chamar Maria, para avisar a mãe de Jesus. Foi para isso que ele correu, para avisar Maria. E Maria disse: vamos para lá que quero ver onde meu filho foi levado. E ele foi. Outras mulheres se reuniram a ela. Ele levou as 3. Chegando lá, elas não podiam entrar, porque mulher não podia entrar.
na sala onde Jesus estava sendo interrogado. Ele era homem de metrô e ficou lá dentro olhando. E Jesus, de vez em quando, olhava para ele, tipo assim, para dizer para ele assim: ó, fica quieto, não se manifesta. Porque ele era impossível, né? Então Jesus, de vez em quando, olhava para ele e dizia assim: fica quieto. Esse é o meu momento. E quando Jesus foi levado para ser torturado, ele foi com a mãe para a porta lá do local onde ele estava. E quando Jesus faz a Via Crucis, quem é que vai com as mulheres? É ele. Até o alto da crucificação. Ao lado delas o tempo todo, sem medo de ser reconhecido, como Pedro. E Jesus, sabendo que com ele podia contar até o fim dos tempos, Jesus diz: homem, aí está sua mãe. Mulher, aí está seu filho. Confia aos cuidados dele a vida da mãe dele. E ele, João, é o único que verdadeiramente sabe o que aconteceu na Via Cruz da morte de Jesus. Os outros discípulos escreveram sobre isso, mas escreveram de ouvir falar. Alguém relatou, João não. No Evangelho de João está exatamente o que aconteceu. Porque João foi presente, desde o momento que Jesus foi preso até o momento que ele morre e é retirado da cruz. Ele foi a testemunha até o final e é o único que morreu de velhice, não foi martirizado. Então, tudo isso tem um significado, né? Então, gente, no dia 5 de fevereiro de 2025, nós vamos começar o capítulo 2, o sal da terra, a luz do mundo. As bem-aventuranças acabaram, mas o Sermão do Monte continua, porque como nós estudamos, o Sermão do Monte não é só a bem-aventurança. A bem-aventurança é o início. Agora vem o restante do Sermão do Monte, que nós vamos estudar. E aí, o que vocês acharam do estudo das bem-aventuranças? Rapidinho, aí tem 2 minutinhos para gente. Eu Ótimo, amei, Rose. Desculpa. maravilhoso. Para mim, O- esse livro é bem mais esclarecedor. Eu tenho mais dificuldade de entender o Evangelho do que esse livro. Ele nos esclarece, a compreensão é mais fácil. Quando você lê o Evangelho, eu tenho mais dificuldade, mas aqui não. Aqui é muito bom. Eu estou adorando esse livro. Que maravilha. Alberto, Não, o que chamou são tantas, né, tantas reflexões bacanas e profundas, e o que me chamou a atenção foi que o homem espiritualizado ele vive na solidão, né? Porque ele se distingue da massa, que a massa está materializada, voltada para as coisas efêmeras, mas o homem espiritualizado não, ele está focado, nessa busca interior, e aí ele vive numa solidão, né? Eu achei legal esse aspecto. Denise, Ah, Rosa, a gente quando estuda superficialmente, a gente não consegue reter essas minúcias, né? A Luísa Elias, né, fala sobre qual é a relação, qual é o significado desses números durante toda a Bíblia, né? Todo o Evangelho. E ele vai explicando aos poucos, e é muito bom você entender, porque aí você consegue compreender certas coisas. Aí você consegue compreender certas coisas, né? Que a gente, quando estuda superficialmente, passa realmente batido. Batido. Joana, para você. É verdade, Denise, corretamente. Joana, para você aí. Rapidinho, uma palavrinha de cada um de vocês. Não sei se a Joana está aí. Oi, Rose. Eu comecei o curso, né, com vocês, gostei muito, muito esclarecedor. E eu estou num momento ainda um pouquinho complicado da saúde, mas isso aí vem esclarecendo muita coisa, me fortalecendo cada vez mais, compreendendo, né,
que a luta é grande, mas a luta é nossa, de cada um. É de Sabe? dentro para fora. Não adianta ir a 10 médicos, porque a luta é minha, é interna. Eu que tenho que lutar com isso e aceitar a dificuldade que eu fiquei depois da cirurgia e seguir em frente. E esse estudo ele me dá muita força, muito ânimo. Eu gostei muito. Ano que vem estamos aí. Se Deus quiser. Carmen, Esse livro tira muitos véus, né? Na minha cabeça sempre tive a coisa do Sermão do Monte, eram as bem-aventuranças e acabou. E era isso, acabou. Mas aqui, né, a gente está vendo que é a primeira parte só, né? E esse livro é fantástico. Eu gostei muito do final daqui. Ser profeta é fruto do amadurecimento conquistado. Então, gente, ó, tem muita coisa ainda. Muito chão, gente, para ser um profeta, para ter a palavra realmente. Muito bom. Esse livro é muito. Ele realmente explica esmiuçado, né? Cláudio Tira Fajardo, véu, é por isso assim, que ela vai está tirando sentindo véu. Cada facilidade mais capítulo com ele. vai Muito tirando um véu. esmiuçadinho, muito no miudinho mesmo. Muito bom, gostei também. Iracia, É como ela disse, ele detalha. Você, nesse livro, você vê uma coisa que você lê no outro livro, aqui ele está detalhado de uma maneira que você entende, que você compreende. Você não precisa ficar procurando em dicionário palavra para isso. Eu estou adorando. Muito bom, tá sendo muito esclarecedor. Realmente está valendo. Márcia, Ah, eu estou em estado de êxtase, Rose, porque esse estudo é muito maravilhoso. Nossa, eu estou amando cada vez mais. É muita informação, muito ensinamento, né? Mas fevereiro estamos aí de volta, se Deus se quiser. Deus quiser. Ana Brito. Ana Brito é a Rose. Espera aí, só um minutinho. Fala, Ana. Espera aí. Eu estou deitada, estou com muita dor na coluna. Vim deitar. Tudo bem, tudo Mas eu gosto muito, Rose, de estudar contigo. E esse livro é especial, né? Eu pedi a Carmen para comprar para mim e eu leio ele sempre. Estudo, né? No meu evangelho. que bom, Muito bom. que bom. Marinês, amiga. Eu também, eu parei porque eu tinha outro estudo que mudou de horário, mas passou da Luana Dias, passou para quarta e agora já estamos de férias. Aí eu fiquei com uma pena, né? Mas o que fazer? De ficar dividida. Eu também achei muito esclarecedor, com uma visão muito sobre verticalidade e, como nosso amigo falou, da solidão, né? Eu achei isso muito importante para que nós possamos ter essa conscientização. Amei. É um estudo bem claro, objetivo e dinâmico. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso ano de 2024 do Livro Sermão do Monte. Vamos sempre agradecer a Deus a oportunidade desses esclarecimentos, desse aprendizado. Mas, acima de tudo, o importante é buscarmos colocar em prática. Não adianta a gente ficar só com a teoria, né? Temos que ser pessoas de ação e colocar esse evangelho em prática do nosso dia a dia, para que a gente possa se espiritualizar cada vez mais, para que a gente possa nos prepararmos melhor para servirmos o Cristo. Vamos ter que entrar para o grupo da solidão, disse Alberto, né? Mas tudo bem, não estaremos sozinhos nessa solidão. Não haverá uma massa, mas haverão dois ou três, né? Esses dois Conosco. serão, durante algum tempo, bastantes. Então, nós seremos os dois ou três e mais alguns. Tudo vale a Mas não seremos solitários. Não seremos solitários. Tudo vale a pena porque estaremos defendendo a causa do Mestre Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Com certeza estaremos de volta em 2025, em fevereiro, para continuarmos nossos estudos. Cada vez buscando aprender mais,
para nos tornarmos melhor, verdadeiros homens de bem. Que Deus nos abençoe. Bom, então amanhã estamos de volta às 16 horas para concluir essa nossa semana de estudos e entrarmos de férias, porque nós merecemos também. Ó, um beijo do Gratidão, Rose, por tudo, pelo seu trabalho maravilhoso. coração para todos vocês. Tenha radiação aí, que o Senhor abençoe a todos. Eu vou saindo por aqui, tá bom?